Ei, gente, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo que eu não sei onde ele vai se encaixar. Não é um café com livros, porque eu não tenho um café. Não é um Fernando fala de filmes, porque eu não vou falar de filme. Quer dizer, especificamente de um filme. Mas é uma coisa com aos dois ao mesmo tempo. Enfim, este é um vídeo que eu demorei para gravar, porque eu não sabia se eu queria gravar ele, mas por respeito a não sei quem, decidi que vim numa sexta-feira à noite com um tanto de luz na minha cara, então eu peço perdão que eu não tenho equipamento suficiente para gravar no escuro, então se a iluminação ficar ruim e o vídeo ficar meio granulado, eu peço perdão, para falar de duas coisas, duas obras, uma literária e uma cinematográfica, uma que eu gostei bastante, uma e outra que eu odiei, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu fui convidado através do meu amigo João Pedro, o arroba dele vai estar aqui, ele é criador de conteúdo também, que fala sobre filmes e cultura pop, quadrinhos e tudo mais, é um perfil no Instagram muito bom. E eu fui convidado por ele para a pré-estreia de O Morro dos Ventos Uivantes no dia 4 de fevereiro. E a vergonhinha de gravar no meio do público. Fala aí, João. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Ele tá mais acostumado disso que eu. Chegamos aqui no Boulevard Shopping, a gente já tá no Cinearte, você que não conhece, olha. Esse é o João. Tem a filhinha aqui, ó. Ai, filhinha da Tran. Enfim, chegamos aqui, a gente vai ver aquele filme ali, Morro dos Ventos Uivantes. E é isso. Hoje é dia 13 de fevereiro, sexta-feira 13, o filme mesmo foi lançado ontem, quinta-feira, esse vídeo está saindo na segunda-feira. E eu fui ver o filme, o que, 8 dias antes. E antes de ver o filme, eu falei comigo mesmo. Quero ler o livro para chegar no filme e falar, olha só, posso opinar sobre. Então eu comprei o livro Morro dos Ventos Uivantes, tenho aqui esta edição da Penguin Classics, da Companhia das... A Penguin é um selo editorial da Companhia das Letras e a Penguin ela trabalha só com os livros clássicos, então eu tenho aqui na minha biblioteca, não vai dar para mostrar, vocês não vão ver, mas vocês confiam em mim, eu tenho aqui o Retrato de Dorian Gray, Os Sofrimentos do Jovem Werther, e eles têm vários outros livros, eu comprei outro livro também da Penguin Classics, então eles têm essa curadoria de adaptar e de, enfim, trazer para o Brasil os clássicos também, elas e muitos outros, né? São textos já em domínio público. Então eu comprei, o livro chegou, vamos lá, tenho aqui o roteiro desse meu rolê, Morro dos Ventos Uivantes, escrito pela Emily Brontë. É o único romance que ela escreveu, Emily Brontë, ela infelizmente morreu muito cedo, é o único romance dela, lançado em 1847. Esse livro é muito antigo, muito, muito mesmo. Tem 412 páginas de história, mas esse livro tem 458 porque tem dois prefácios, né, uma introduçãozinha e um prefácio. Antes de eu começar a falar, uma coisa que eu não sei se eu comentei em outros vídeos, mas se você está lendo um livro, não leia introduções. Não leia as introduções, não leia prefácios antes de ler o livro, porque eles contêm spoilers. E eu gostei, uma coisa que eu gostei bastante foi que na introdução desse livro, por Pauline Nestor, tem um asterístico aqui, e ele fala assim: os leitores que não conhecem o livro devem levar em conta que detalhes do enredo são revelados nesta introdução. Ou seja, spoiler alert. Muito obrigado por colocarem esse asterisco, porque eu já fiquei muito triste, porque eu li introduções de livros antes de ler a obra de fato, e eu peguei grandes spoilers. Vamos falar um pouco sobre O Morro dos Ventos Uivantes, antes da gente passar para o filme. Este daqui é considerado como um dos grandes clássicos da literatura inglesa. Igual eu falei, a Emily Brontë, ela viveu pouco tempo, tadinha. Ela nasceu em 1818 e morreu em 1848, então 30 anos de idade. Eu não sei se ela chegou a completar os 30 anos de idade. E o livro foi publicado justamente um ano antes dela morrer. Ela faz parte de uma família de escritoras, então a gente tem a Charlotte Brontë e a Anne Brontë. A Charlotte, se não me engano, ela escreveu Jane Eyre, também são muito famosas, e a Charlotte
viu manuscritos de poesias da Emily e forçou ela a publicá-los, e aí depois ela conseguiu publicar o Morro dos Ventos Uivantes, que ela terminou o manuscrito, depois a Charlotte ela revisou e conseguiu levar o legado da irmã para sempre. E bom, é um legado muito grande porque tá até hoje gente falando sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Então vamos lá, o que se trata, sobre o que esse romance fala, né? Sobre o que é este romance. É um livro muito incrível, eu adorei ler. Assim, são capítulos grandes e difíceis de ler, com uma linguagem um pouco mais rebuscada, apesar de uma excelente adaptação para o português, mas são capítulos densos e uma história muito densa, que envolve tramas de vingança, de amores não correspondidos, de ódio e muita tristeza. Ele é um livro melancólico. Você lê e você consegue sentir essa tristeza, esse rancor, esse ódio, e também esse amor que os personagens demonstram. Assim, é uma escrita incrível. Esse livro é fantástico. Assim, eu gostei muito de ler e fico feliz por ter lido ele agora, neste momento da minha vida. Agora eu tenho 22 anos, eu sei um pouco mais das coisas, assim, tenho um pouco mais de noção das coisas, e pude aproveitar este livro, não em sua totalidade, porque tem coisas que eu ainda não entendo, mas espero poder lê-lo mais velho, com outra cabeça, e apreciá-lo de uma outra forma. Então, passando um geralzão, o que acontece? Morro dos Ventos Uivantes. O que é o Morro dos Ventos Uivantes, né? O Morro dos Ventos Uivantes, estou falando isso repetidas vezes, mas enfim, é uma casa. Na verdade, o nome original em inglês é Wuthering Heights, que é muito gostoso de falar. Você em casa, fale Wuthering Heights. Wuthering Heights. É o nome de uma casa. Geralmente, assim, eu não acho que é muito comum no Brasil, mas, ou, enfim, que eu nunca vi. Mas tem lá fora, principalmente nos Estados, no Reino Unido, né, a Emily é britânica, eu vejo muitas casas com nomes. Eu tô lendo um livro da Agatha Christie agora que ela tem a ambientação é de uma casa com nome. Então eles geralmente tem nome essas casas. E Wuthering Heights é o nome da casa que fica, heights em inglês é alturas, né? Wuthering, eles até falam em algum momento do livro essa tradução, né? Wuthering seria o som, talvez eu possa corrigir isso aqui, seria o som dos ventos. Justamente quando a gente está um dia com muito vento e você deixa a porta fechada e o vento faz aquele barulho quando passa por uma gretinha, tipo... Então, essa casa, ela fica no topo de uma colina e passam ventos gritantes, ventos que fazem sons e peripécias. Então deram o nome de Wuthering Heights. E, bom, como está na colina, seria o Morro dos Ventos Uivantes, mas eles, sempre quando se refere à localidade, eles falam Wuthering Heights como a casa, aquele ambiente. Temos duas famílias principais, a família Earnshaw e a família Linton. A família Earnshaw, ela é a proprietária da Wuthering Heights, da mansão assim, da casa no topo da colina, e a gente começa a nossa história com o seguinte: temos o Sr. Earnshaw, o patriarca da família, que tem a sua esposa, e eles tiveram 3 filhos, 3 ou mais, mas 3 filhos. O Heathcliff, o Hindley e a Catherine Earnshaw. Só que esse primeiro cara, o Heathcliff, ele morreu. Tipo, ele nem aparece no livro, ele só é citado que ele morreu. E aí eles têm digamos, uma empregada doméstica que é da mesma idade do Hindley, que é o filho do meio, ou agora o filho mais velho, e ela cresceu com esses meninos cuidando e morando na casa. Eu achei isso bem esquisito, no caso. Certo dia, o Sr. Earnshaw, ele vai a Liverpool e volta. Em vez de trazer os presentes que todo mundo queria, ele traz um menino que ele achou na rua. E uma coisa que eu devo falar que eu não percebi que eu tinha percebido na hora. Eu vi alguns vídeos falando sobre o Morro dos Ventos Uivantes, sobre o personagem que é esse menino que ele trouxe, que é o Heathcliff do livro, né? Eles não tinham nome, então eles nomearam em homenagem ao irmão que morreu. Então o Heathcliff, ele é um menino de rua
que veio das Índias, que é das Índias, do Oriente, então ele é uma pessoa com uma pele um pouco mais escura. Chega até, tem essa discussão de ele ser negro, ele é negro, mas enfim, ele não é um caucasiano, ele não é branco de fato, ele tem uma pele mais escura, e podem ter interpretações que ele é um personagem, uma pessoa negra. Então, isso é um detalhe muito importante do livro. Então, a gente tem um personagem muito importante que é uma pessoa negra na Inglaterra, no Reino Unido, em 1700, na verdade. O livro se passa entre 1750 e 1800, por aí, nessa época, no final do século XVIII, no caso. Então, esse Heathcliff, ele chega, o pai dele traz o Heathcliff pra morar com a galera, e é um irmão, barra não irmão, dessa galera. E aí que tá a nossa trama. Este livro, ele conta essa história, nessas várias passagens de anos, ele cobre pelo menos uns 40, 50 anos de história. É um livro tem várias camadas, várias coisas acontecem de fato, e a gente tem essa vida da Catherine, do Hindley e do Heathcliff, em primeiro momento. Quando eles crescem, a gente tem a outra família, a família Linton, que é uma família que mora no sopé da montanha, na Thrushcross Grange, na granja, a outra mansão que tem um nome. Então a gente também tem o Edgar Linton e a Isabella Linton, são os personagens principais da nossa trama. Enfim, o Heathcliff, ele é adorado pelo pai, pelo Sr. Earnshaw, então ele trata esse Heathcliff como se fosse o próprio filho, então ele dá alguns... ele meio que mima o menino, mostrando que ele tem a certa prioridade ao próprio Hindley, que é o filho de fato. E esse Hindley, ele gera um ódio sobre essa preferência do pai por um filho que não é um filho de fato, alguém que ele adotou, ainda mais sendo uma criança negra e tudo mais. E a Catherine, ela meio que fica ressentida a um primeiro momento, mas ela gostou muito do Heathcliff, eles viraram amigos inseparáveis desde a sua infância. Então, a gente tem o Hindley gerando esse ódio do Heathcliff. A Catherine, ela é uma menina travessa e gosta muito do Heathcliff, e o Heathcliff, ele, por ter sido tratado com aspereza pelo Hindley e pelos outros integrantes da família, e também de onde ele veio, ele foi encontrado na rua, tudo mais, ele acaba crescendo como uma criança dura, carrancuda e uma pessoa até difícil. Daí, o que acontece? O tempo passa, Catherine e Heathcliff começam a virar grandes amigos e tudo mais, e aí chega o Edgar Linton. No momento, eu não vou dar muitos detalhes sobre o livro, que eu acho melhor vocês lerem. Chega um momento do livro que o Edgar Linton, ele aparece e pede a Catherine em casamento. Isso aí, eles já tinham por volta de 18 anos, alguma coisa assim. Só que a Catherine, ela ama muito Heathcliff, só que ela não consegue demonstrar isso, e por um grande mal-entendido ela acaba casando com o Linton, e o Heathcliff, ele some por 3 anos, pensando que a Catherine o odeia, assim, que ela não o ama de fato. Ele volta, aí, enfim, nesse meio tempo o Sr. Earnshaw morre e tudo mais, temos o Hindley, ele casa e tem um outro filho, que é o Hareton Earnshaw, mas aí passou esse tempo de 3 anos, ele volta jurando vingança, ele já tinha jurado antes, mas jurando vingança ao Hindley, e ele tá com aquela assim, ele ama a Catherine e ele odeia ela porque ela o abandonou e tudo mais. Então eu tenho 2 partes marcadas que são as frases mais icônicas do livro, né? Isso é uma parte antes do Heathcliff ir embora. Ela fala assim, a Catherine fala: "Não sei do que as almas são feitas, mas a dele e a minha, dele sendo do Heathcliff, são iguais. E a de Linton é tão diferente quanto o luar do relâmpago ou a geada do fogo." Então, temos essa tensão muito grande a partir desses dois, e o Heathcliff, ele ama a Catherine, mas ele odeia por ela ter deixado, e a Catherine, ela ama o Heathcliff, ela ama também o Linton, mas são amores diferentes. E a gente tem essa trama de ódio, o Linton odeia o Heathcliff por causa disso e tudo mais. O Heathcliff volta
3 anos depois, se embrenha na vida dos Linton, e aí começa a dar tudo errado. Volta aquela paixão, eles têm que se encontrar de uma forma escondida porque o Edgar não gosta, e assim, depois muita gente adoece, então você sente essa polícia passando, você sente essa tensão no ar, essa tensão de quase que assim, tudo pode dar errado a qualquer momento. E você sente essa tristeza, essa melancolia, essa raiva. Quando o Heathcliff aparece, você tem essa sensação, ele é uma pessoa dura, uma pessoa fria enfim, você consegue sentir todos esses sentimentos lendo o livro. E depois você tem uma parte final que é... Eu não vou contar o que acontece, porque a parte final do livro já é um outro ambiente. Como eu falei, são 50 anos, mais ou menos, passando na história. Então, a trama, ela vai mudando o seu foco dos personagens de uma forma tão genial, assim, que você consegue sentir a passagem do tempo. Eu vi um vídeo falando sobre o filme que não tem essa questão da passagem do tempo, porque é muito importante o livro, porque são várias épocas diferentes em torno de uma mesma situação que muda os seus focos, muda os seus personagens, até chegar numa conclusão que eu achei boa. Acho que a construção do livro é tão gigantesca que a conclusão fica um pouco apagada, digamos assim, mas é um livro genial. E eu vou dizer pra vocês que os personagens são muito bons, são muito complexos, eles são profundos e tudo mais, mas tem alguns personagens, a maioria deles são muito chatos. Você lê e fala assim, meu Deus do céu, por que essa pessoa é assim? E, meu Deus, às vezes eu tava lendo, eu vi alguém falando, eu falo, não, para de falar assim e tudo mais. Então você vê que quando você tem essa antipatia e também, ou esse apreço muito forte com os personagens, você sabe que foi bem escrito, é uma obra-prima e tudo mais. Falei muito, não sei quanto tempo tem que eu falei do livro do Morro dos Ventos Uivantes, então eu recomendo demais, assim, eu dei a nota 4,3. Por causa assim, enfim, não é porque os personagens, é porque o livro é muito bom, assim, a gente pode criticar. Eu achei esses personagens chatos demais. Então eu tirei um pouco esse final que também não sei o que eu esperava da conclusão do livro, mas achei um final um pouco apagado pela grandiosidade do livro. Eu tô editando o vídeo aqui, que vai sair exatamente hoje, e eu percebi que eu esqueci de falar um negócio. O Morro dos Ventos Uivantes, ele começa com o Sr. Lockwood indo pra casa, pra Wuthering Heights, e ele acaba encontrando um diário da Catherine, ou do Heathcliff, eu não lembro direito, mas acho que é da Catherine, e depois ele volta pra granja, pra Thrushcross Grange, e a Nellie Dean, que é a empregada, a governanta da rapaziada, ela conta toda a história do Heathcliff, da Catherine, do Edgar, até o final do livro, né? Então, eu acho importante colocar isso, que eu não falei isso no vídeo sobre o que tem no livro, beleza? Aí, fui ver o filme. São 6h30 agora, estou pronto e arrumado para sair para pré. Vou mostrar, vocês estão vendo meu rosto, eu talvez espero que esteja enquadrado, estou enquadrado, estou vendo um espelho aqui. E vou mostrar para vocês um pouco do meu look, que vai ser isso daqui. Estão aqui no espelho, então eu tô todo de preto. Tem um anelzinho aqui, não sei se vai focar, foca. Meio dourado, meio branco. Ih, ficou com a câmera ruim. Uma pulseirazinha aqui também. E eu vou levar uma blusa de frio vermelha. Por que eu estou assim? A Margot Robbie, né, que protagoniza o filme, falou que as roupas acho que tanto do filme quanto da pré que ela está fazendo são sempre umas combinações de vermelho, preto e branco. Então, estou usando preto e vermelho, deixei o branco só como um detalhe. E teve uma foto de uma pré, acho que vou botar ela por aí, do Jacob Elordi todo de preto, e a Margot com um vestido todo preto e só a saia, o final da saia é de vermelho. Então, tô pronto, estou ansioso, eu sei dos acontecimentos até a metade do livro, vou ficar sabendo do final lá na pré e depois eu vou ler. O final aqui não é um bom porque não tá com iluminação legal. Enfim, é isso, vocês vão acompanhar
Vou mostrar um pouquinho do lugar, do shopping, vou gravar assim com a câmera, porque eu ainda não tô acostumado, mas é isso. Vamos embora. Detalhe, acho que vou botar esse vídeo por aí. Quando eu fui ver o filme, eu estava na metade dele. Metade do livro. Eu tinha lido 200 e tantas páginas, faltavam 200 páginas. Eu falei, nossa, eu vou ficar sabendo no final do livro vendo o filme. Eu fui ver o filme. E que decepção. O título do filme é Morro dos Ventos Uivantes com entre aspas. E é entre muitas aspas porque deste livro, o que o filme tem deste livro é o nome e um ou outro personagem. A Catherine, o Heathcliff, o Edgar, a Isabella e um pouco lá, mas também mais ou menos, só os nomes. Porque como o João Pedro mesmo fez um vídeo falando, é sabor adaptação. Porque, sério, às vezes eu falo que livros são melhores que os filmes e tudo mais, às vezes a adaptação não é fiel. Essa adaptação, ela é 100% não fiel ao livro. Eu fiquei em choque quando eu vi. A cada 5 minutos eu falo assim, não, isso não acontece no livro, não é assim que acontece. E eu ficava assim, meu Deus, o que tá rolando, o que tá acontecendo e tudo mais. Vamos lá. Morro dos Ventos Uivantes, o filme é estrelado por Margot Robbie e Jacob Elordi, dirigido e escrito pela Emerald Fennell. Não tem nada a ver com o livro. Eles mudaram absolutamente tudo. Tem coisas que não fazem sentido e as mudanças que eles fizeram são incoerentes com a história do livro. É mais como se fosse uma fanfic mal feita, uma história Wattpad e tudo mais, e eles tentaram trazer uma eroticidade que não existe no livro, zero, e tentaram meio que fazer como se fosse um drama erótico, que é basicamente uma fanfic, que também não funcionou. Se você tira todas as inconsistências com o livro e só analisa o filme por si só, ele continua sendo ruim. Porque, sério, tem alguns diálogos que são literalmente a repetição da mesma frase, que estão jogados ali, não agregam a história, diálogos sem sentido, a progressão da história que ela quer fazer, tipo, você não tem conexões de verdade sobre o que você não entende o que é a história, o que está acontecendo na história, para falar a verdade. E, assim, sério, muito ruim, muito ruim, eu não gostei desse filme. Assim, eu tenho um filme que eu odeio, que é Blade Runner 2049, e esse filme, Blade Runner 2049 pra mim é uma perfeição perto do filme de Morro dos Ventos Uivantes. Para falar que eu não falei só mal, esse filme ele é muito bonito. A fotografia desse filme é espetacular. Os cenários também e os figurinos, apesar de anacrônicos, são muito bonitos. Então, é um espetáculo visual. Mas, infelizmente, fotografia, cenários não fazem do filme ser bom, porque a gente precisa de história, de um roteiro. As atuações foram ok. Margot é muito boa, o Jacob Elordi foi muito bom, mas enfim, não salvaram o filme, sabe? Então eles mudaram muitas características, muitas personalidades que são muito importantes. Assim, o Heathcliff do filme não tem nada a ver com o do livro. Primeiro que ele é branco, segundo que a personalidade ele não é a mesma pessoa do livro. Enfim, tem uma cena, agora eu vou falar um ponto bom, tem uma cena que é fantástica, é fenomenal. A Catherine, a Cathy, tá falando com a personagem da empregada, que é a Nellie Dean. É uma cena que ela tá meio que demitindo ela, e é em uma sala com o chão todo vermelho, uma sala que tá toda escura, e uma lareira, e o vestido da Catherine é todo vermelho, todo preto com detalhes em vermelho, e ela tem o cabelo dela montado como se fosse 2 chifres. Então é como se ela tivesse sendo a representação do diabo, que é uma coisa que eles falam no livro, que o Heathcliff é a representação do diabo, eles não falam isso no filme. Enfim, a cena, ela é a metalinguagem, a comunicação extra falas, né, assim, visual, que a cena queria passar seria muito legal se tivesse o mesmo contexto que tinha no livro, mas não tinha zero contexto
no filme. Enfim, essa cena é incrível, ela é maravilhosa. Na hora que eu tava, tipo, assim na cadeira falando, meu Deus, que filme horrível, que filme horrível, que filme horrível. Quando apareceu essa cena eu falei, ó, eu ajeitei e falei, bela cena. Depois eu falei, meu Deus, que filme horrível, que filme horrível, que filme horrível. Devo colocar imagens da presença. Acho que vou colocar o vídeo que eu fiz, tipo, quando a gente saiu do cinema, essas impressões frescos do cinema. Eu acabei de sair do filme. Não, não vou falar nada não. É melhor ter ido ver o filme do Pelé. Eu sempre comentei, né, que eu não terminei de ler o livro. Eu não precisava ter terminado de ler o livro. Eu vou explicar isso depois, mas eu estou em choque. Enfim, quando eu chegar em casa eu elaboro um pouco mais, né? Meu Deus do céu. Eu espero que tenha dado pra ouvir, no caso. Infelizmente, eu vi esse filme, mas pelo menos eu vi de graça. Então, chegamos ao fim deste vídeo. Eu falei muito mal de... Eu coloquei aqui no meu roteiro, no finalzinho, execrar o filme. Acho que eu fiz isso de uma boa forma. Minha recomendação, de verdade, leia O Morro dos Ventos Uivantes. Ele é grande, ele é um clássico, tem uma linguagem um pouco bem difícil não, um pouco mais rebuscada, tem, mas vale a pena. Que livro, esse livro ele é fenomenal, obra-prima. E assim, eu não vou recomendar você ver esse filme. Vá a seu custo. Se você quiser gastar seu dinheiro para ver O Morro dos Ventos Uivantes, vá. Não jogue essa na minha conta. Assim, acho que nem a Margot Robbie salvou, sabe? Eu sou muito fã da Margot, mas acho que nem ela salvou. De verdade. Enfim, essa mistura de Café com Livros com o Fernando Fala de filmes foi meio que um experimental. Tô gravando esse vídeo um pouco na correria, que eu quero que ele saia segunda-feira, agora pra gente pegar esse hype de Morro dos Ventos Uivantes. Então, se inscrevam no canal, por favor, aqui embaixo, né? Deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com aquela pessoa que quer ver Morro dos Ventos Uivantes e fala assim, não veja a adaptação de 2026, não. Leia o livro. Aqui, ó. Leia o livro. Não sei se vocês repararam no fundo do cenário, tem vários livros aqui, é o meu livro físico. Deixa eu pegar ele aqui. Vou pegar ele aqui, tá mais fácil. Meu livro físico, Apenas Uma Outra História de Amor. Se você tem interesse, você é de Belo Horizonte ou frequenta o FMG, me manda uma DM no Instagram, Fernando Corrêa. Mas também tem um site pra rapaziada de outros lugares do Brasil, que eu vou deixar o link na descrição. Então, não é tão bom quanto o Morro dos Ventos Uivantes, mas eu garanto que é uma boa história. Enfim, acho que a gente se vê no próximo vídeo. O próximo vídeo da segunda-feira vai ser um outro Café com Livros, e assim a gente volta à nossa programação. Então, é isso. Um beijo, um queijo e até mais.